Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras tem um estudo novo para você, uma nova reflexão. E você que ainda não se inscreveu no canal, esteja com a gente e participe também desses estudos ótimos para a nossa construção espiritual. A palavra de hoje é as 7 frases de Jesus na cruz. Texto que passa desapercebido, mas que nos traz grandes lições. As frases de Jesus na cruz transmitem ensinos fundamentais para a igreja e particularmente para cada um de nós. São 7 frases ditas por Jesus na cruz do Calvário, e muita gente, ao ler os relatos sobre a crucificação, acaba passando por essas frases sem dar a devida atenção necessária. Mas hoje, queridos, nós vamos dar atenção devida no que realmente Jesus falou na cruz, com significados importantíssimos para todos nós, e veremos ainda nesse vídeo e conheceremos quais são as 7 frases por Jesus, quais aplicações que elas fornecem para nós, qual o enriquecimento para a nossa vida espiritual. Antes de falar disso tudo, eu te lembro, se você não se inscreveu ainda, aproveite agora, faça sua inscrição no nosso canal e nos acompanhe com tantos vídeos interessantes para a construção da nossa fé, tá ok? E eu ainda te desafio em 3 segundos você dar o seu joinha, tocar o sininho e compartilhar esse vídeo. Faça isso, esse desafio. Pois bem, queridos, através dos séculos e milênios, o homem construiu muitos altares e fez neles sacrifícios para ser absolvido dos seus pecados e muitas vezes até para pagar pecados dos outros. Todavia, um altar foi escolhido num lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, e ali foi onde aconteceu o maior sacrifício da história para a humanidade. Conforme está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 33, diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, e é nesse lugar aí que nós vamos trabalhar a mensagem de hoje. Foi ali nesse lugar chamado Caveira também que Davi colocou a cabeça de Golias, quando Jerusalém ainda era a cidade dos jebuseus. Então, um pouco mais tarde, foi que Davi conquistou a jebuseus e passou a ser chamada de cidade de Davi. Foi aqui também que foi crucificado, nesse lugar, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Conforme o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículo 12, a seguinte frase: entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um sacrifício de uma vez para sempre. Foi ali, no Gólgota, o lugar da caveira, que Deus se entregou pela humanidade. Quanto às frases de Jesus na cruz, não sabemos com exatidão a ordem que todas essas frases de Jesus na cruz foram pronunciadas. Também, para termos acesso a todas elas, aí a gente precisa combinar um relato sobre a crucificação, que foi registrada nos evangelhos, já que não são encontrados ali concentrados num único evangelho. A gente tem que fazer uma pesquisa, e nos evangelhos sinóticos, que quer dizer eles se assemelham ali, a gente tira e extrai essas frases. Claro que isso não representa problema algum, a gente está tirando frase dos evangelhos. Ao contrário, confirma o conteúdo dos 4 evangelhos como complementares uns dos outros, ou seja, juntos eles nos fornecem todos os detalhes necessários do qual precisamos. Então vamos lá para a primeira frase dita na cruz por Jesus. A primeira frase é uma oração de perdão. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase, querido, demonstra o seu amor e compaixão. O Senhor, em pleno sofrimento, orou ali por seus algozes.
Essa oração na cruz já mostrou seu cumprimento imediato ali mesmo, quando pessoas que acompanhavam a crucificação reconheceram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Como, por exemplo, o centurião, os guardas que estavam com ele, está lá registrado em Mateus 27, versículo 54. Na sequência do relato bíblico, poucos dias após a crucificação, a Bíblia registra a pregação do apóstolo Pedro, está lá registrado em Atos capítulo 2. Muitos daqueles que crucificaram Jesus, sendo convertidos, estão ali registrados em Atos 2. Essa oração expressa a maravilhosa e irresistível graça de Deus, que faz com que os perseguidores do Evangelho, a exemplo como o próprio apóstolo Paulo um dia também foi, caiam de joelhos perante a majestade do Cordeiro de Deus. Essa é a irresistível graça de Deus. A oração que Jesus fez na cruz, demonstrando seu amor e compaixão. A segunda frase, que está ali registrada em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, é uma declaração da eficácia da sua obra. O versículo diz assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi crucificado como um malfeitor, ao lado de dois ladrões. Um deles reconheceu que Jesus era um Messias, o enviado, e de certa forma compreendeu ali na cruz a natureza espiritual do reino de Deus, ao pedir que Jesus lembrasse dele quando entrasse no seu reino, no paraíso. A resposta de Jesus é uma declaração clara e objetiva sobre a eficácia da sua obra na cruz, quando ele promete ao ladrão que no mesmo dia ele iria estar na presença de Deus. Aqui, queridos, vale uma observação quanto ao sentido dessa frase. Preste atenção. Nós sabemos que algumas seitas, como por exemplo a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, alguns versículos foram manipulados ali. Por exemplo, para evitarem implicações contrárias a seus ensinos, que muitas vezes fogem da Bíblia, fazem uma pontuação diferente na frase, ficando algo que como assim, tirando uma vírgula de lugar, certo? Olha como é a frase. O versículo diz, Lucas 23, 43, em verdade te digo, vírgula, hoje estará comigo no paraíso. Só que você pegar a Bíblia dos TJ, está escrito dessa forma, em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Fazem essa mudança de vírgula só para encaixar numa doutrina herética que eles trabalham. Mas a Bíblia, no original, não diz dessa forma. Então, queridos, é muito bom a gente estudar a Bíblia, pegar o grego original, ver o que ela realmente diz, para a gente não cair nessas falhas perigosíssimas de interpretações errôneas que apregoam por aí. Quanto eles tentam negar o ensino de Jesus, que imediatamente após a morte o ladrão estaria no paraíso, como o próprio Jesus afirma, aí eles manipulam isso para se encaixar numa doutrina criada por homens. A questão é que no grego não há qualquer pontuação na frase, além do mais, queridos, da forma com que a sentença se apresenta no original. É gramaticalmente impossível fazer uma pontuação da forma que eles fazem, que as seitas propõem. Por isso acrescentaria uma redundância inaceitável ao texto. É uma coisa que ficou ilógica. Mudaram a vírgula e ficou um texto sem sentido. Não há necessidade de Jesus ter dito, eis que eu te digo hoje, pois isso já era óbvio. Ou será que faz sentido alguém dizer, eis que eu te digo amanhã? É claro que hoje, nesse sentido, é completamente desnecessário se fosse o caso. Hoje, amanhã, essa vírgula está fora de contexto. Também não podemos nos esquecer de que Jesus está respondendo um pedido direto do ladrão, que basicamente foi, eu quero entrar no reino. O próprio ladrão também expressa em sua frase sua expectativa sobre quando ele repararia o pedido dele, atendendo o pedido dele. Ou seja, quando Jesus entrasse no reino, ele queria estar junto.
Jesus poderia tê-lo respondido apenas com: estarás comigo no paraíso. Porém, considerando a pergunta implícita do pedido do ladrão, Jesus acrescenta a palavra hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso é para lhe falar sobre a realidade presente do reino de Deus. É para afirmar que qualquer espera não seria necessária, pois logo após a morte seriam recebidos no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, essa declaração de Jesus fala sobre a eficácia da sua obra. Em verdade, eu te digo, quando a Bíblia fala em verdade, em verdade, em verdade, eu te digo, quando a Bíblia usa 3 vezes assim, santo, santo, santo é Senhor, é para chamar a atenção da veracidade do que está se dizendo. Aí se repete 3 vezes. Em verdade eu te digo, é certeiro, é lógico. Então, a palavra de Deus nos traz esse entendimento sobre essa questão aí. Ok? Vamos para uma terceira frase, então. Uma declaração sobre a preocupação humana. Essa é a terceira frase de Jesus na cruz, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo ele diz: eis aí a tua mãe. A teologia católica romana afirma que nessa frase Jesus estava encarregando Maria de cuidar da igreja, ou seja, exercer uma posição de matriarca da igreja. Queridos, entretanto, a leitura do texto claramente demonstra que não há nada disso que eles pensam. Forçam demais o texto para tirar o que querem, para forçar uma doutrina que vivem. Essa frase mostra a preocupação de Jesus por sua mãe na hora da morte dele, refletindo também uma demonstração da sua humanidade para com a sua mãe. Mesmo Maria sabendo que Jesus era filho de Deus e que aquela era a sua missão a ser cumprida, obviamente ela teve muita dificuldade em vê-lo crucificado. Ela era mãe carnal, claro, ela sentia como uma mãe normal. Ela sentia, e Jesus estava ali preocupado, com a dor de sua mãe. Segundo os estudos, é bem provável que Maria já fosse viúva naquele momento, estivesse sozinha. Alguns estudiosos apontam para a possibilidade de que nenhum dos irmãos e irmãs de Jesus teria acompanhado a crucificação. Você quer saber detalhes sobre esse assunto melhor, a família de Jesus? Veja um vídeo que tem o título Os Irmãos de Jesus. Está em nosso canal. Jesus teve irmãos e irmãs? Procure esse vídeo em nosso canal, aí você vai ter um estudo minucioso sobre a família de Jesus e vai entender melhor isso que eu estou falando aqui, ok? Assim Jesus comissionou o seu discípulo a cuidar de Maria, que embora o texto o texto não traga explicitamente o nome de João, a descrição presente no texto aponta somente para ele. Também é possível que João tenha sido filho de Salomé. A gente vai estudando e vai buscando a raiz do texto, a gente chega a essa conclusão. E Salomé, por sua vez, tenha sido irmã de Maria. Você pode achar respaldo disso se você for no capítulo 19 de João, versículo 25, e também nos dá força o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 56, e ainda em Marcos 15, versículo 40. Logo, João, o discípulo amado de Jesus, poderia ser o sobrinho de Maria, conforme a gente analisa os textos para chegar nessa conclusão. A própria sequência do texto também nos mostra que não há um significado profundamente teológico nessa frase, como alguns afirmam. Jesus simplesmente estava dizendo para Maria que João cuidaria dela. A prova disso é que o próprio João entendeu dessa forma ao levá-lo para a casa dele, a partir daquele momento que Jesus disse aquela frase. Você vê isso registrado em João capítulo 19, versículo 27,
que João levou Maria para sua casa e passou a cuidar dele. Porém, ainda reforço, assista nesse canal, quem eram os irmãos de Jesus. Tem um vídeo lá explicando detalhes, procure nesse título e você vai entender melhor sobre a família de Jesus. Ok? Então vamos para a quarta frase. A quarta frase, queridos, é uma declaração de que ele havia se tornado maldito. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mateus 27, 46. Essa, sem dúvida, é uma das frases mais conhecidas de Jesus na cruz. Muito repetida em livros, em filmes, em séries. Essa frase é tão importante para compreendermos a obra redentora de Cristo na cruz, que os textos trazem ela tanto no original grego, quanto a sua tradução. E você acha a tradução dela, Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, que diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Em algumas versões, por que me desamparaste? Essa frase também é uma referência às escrituras sagradas, no caso do Salmo 22, versículo 1. Se você for ler lá nesse Salmo, você vai encontrar assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Em mais um salmo messiânico, o salmista se refere ao sofrimento e vitória do Messias. As palavras de Jesus foram exatamente as mesmas primeiras palavras desse salmo messiânico, que confirma essa exatidão de frase no Evangelho Sagrado. A frase expressa todo o abandono que Jesus experimentou na cruz, queridos, mas foi por causa dos nossos pecados. Algum poeta outra vez disse que quando os pecados da humanidade caíram sobre Jesus, aí que Deus virou o rosto para não ver tanto pecado nele. Foi aí que Jesus disse essa frase. É apenas uma especulação de um escritor, mas é uma frase que nos traz grandes lições. A quinta frase que vamos estudar hoje é uma declaração da sua humanidade. João, capítulo 19, versículo 28, está escrito: Jesus disse: tenho sede. Além de ser uma declaração explícita de sua humanidade, ou seja, como qualquer homem, Jesus também sentia sede, ou sentia frio, ou sentia tristeza. Mas naquele momento a frase ele sentia sede. Essa frase também mostra um cumprimento escatológico, apontando para a soberania como o Senhor de toda a história, onde cada detalhe das Escrituras é cumprido de acordo com os propósitos eternos. Assim, era uma única frase que a gente percebe a humanidade e a divindade de Jesus ao mesmo tempo. Naquele momento, numa prova explícita de que Jesus era 100% homem, também fica provado que ele era 100% Deus. Essa frase diz tudo. No Salmo 69, versículo 21, um salmo messiânico também. Salmo messiânico é um salmo que fala sobre o Messias, por isso diz salmo messiânico. Também lemos, está escrito lá, 69, 21 dos Salmos: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 34, encontramos o seguinte relato: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Essa foi a quinta frase de Jesus na cruz, expressando tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. A sexta frase de Jesus na cruz, queridos, é uma declaração de que todos os méritos são dele. João 19, versículo 30, ele diz: está consumado. No grego, o termo utilizado aqui é tetelestai, um verbo que significa está completo, terminado, está cumprido, está feito.
Aqui há uma referência a toda a sua vida terrena, onde se cumpriu toda a escritura, consumando todo o plano de redenção. Essa frase, queridos, também declara explicitamente que não há mais nada a ser feito. Está consumado. Jesus é suficiente. Não precisa você pagar promessa, subir morro, carregar pedra, escada de joelho, acender vela, ir em pontos de romaria. Não precisa você fazer mais nada. Está consumado. A obra redentora do Calvário é suficiente para a nossa salvação. É suficiente para nos levar à presença de Deus. É suficiente para dar cabo do pecado. Está feito. Nós não podemos contribuir de nenhuma forma para a nossa salvação mais, pois a obra está completa, está consumada, tudo foi feito por Ele. Somos justificados, somos reconciliados com Deus por Ele. Isto é exclusivamente pelos méritos de Cristo. E quando eu tento fazer alguma coisa, alguma penitência, algum favor, eu penso em fazer obras, eu penso em me flagelar, eu estou diminuindo o sacrifício de Cristo no Calvário. Não precisa se fazer mais nada. Jesus fez a obra completa. Está consumado, está feito, completo, está completo. Não precisa mais nada da nossa parte. E também da nossa parte nós não teríamos condições de fazer nada pela nossa salvação. O sacrifício vicário da cruz em Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Isso é dom de Deus. Ponto final. Acabou-se aí. E a sétima e última declaração, a frase de Cristo na cruz é uma declaração de que Deus aceitou o sacrifício dele. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa frase, Jesus também faz referência ao cumprimento das Escrituras, citando o Salmo 31, versículo 5. Está escrito lá no Salmo 31, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade, pecados me tirastes. Essa frase, querido, expressa que Deus havia recebido o sacrifício de Jesus, a expiação dos nossos pecados, e após sua morte, ele estaria no céu juntamente com o Pai. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Da mesma forma com que o Pai o recebeu após sua morte na cruz, por causa do sacrifício do seu Filho, ele também recebe o Espírito de todos aqueles que são dele. Aonde o Pai, aonde eu estiver, Senhor, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo. Essa é a consumação do plano da salvação em Jesus Cristo. Certamente essa frase nos traz conforto e esperança, pois pela morte dele, hoje temos um lar garantido ao lado do Senhor por toda a eternidade. Conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 2, é toda a eternidade com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus satisfez a justiça de Deus. Finalizando o nosso estudo das 7 frases na cruz, foram essas as 7 frases. Lembrando que foram 6 horas de intensa dor e sofrimento que Jesus pagou ali no nosso lugar. Sei que este apanhado que a gente falou agora pode resultar em outros números, pode ter 8 frases, 9. Isso depende de uma análise especial dos evangelhos sinóticos. Todavia, queridos, essas frases foram as que mais nos ensinaram até hoje, as que mais nos traz imensas lições. Eu espero ter edificado um pouco mais o teu conhecimento, a tua lógica, a tua fé. E se você gostou desse estudo, deixe então o seu joinha. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal, em seus grupos, com os amigos, com a sua família, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Se liga em nosso canal. Deus te abençoe. A paz de Cristo seja contigo.